Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária. Bernardo Api é economista, tem 62 anos. Sua jornada profissional inclui passagem anterior no Ministério da Fazenda de 2003 a 2009, no Banco do Brasil e no Centro de Cidadania Fiscal. O secretário teve um papel importante na redação da PEC 45 para a Reforma Tributária, promulgada lá no fim do ano passado. E agora, em 2024, liderou a equipe técnica do Ministério da Fazenda durante o processo de regulamentação da emenda constitucional. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite, Gabriel. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 1º de agosto de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, eu quero começar esta entrevista perguntando sobre a questão do impasse das carnes, né? O projeto principal de regulamentação da reforma tributária foi aprovado na Câmara agora no mês passado e segue para o Senado. A discussão mais quente foi em relação à alíquota das proteínas animais. No final, a proteína ficou 100% isenta e contrariou recomendações técnicas do Ministério da Fazenda, né? Que quanto mais exceções, maior é a alíquota padrão. Os técnicos da equipe econômica vão voltar a explicar os impactos da alíquota reduzida aos senadores, como fizeram com os deputados, ou isso é uma questão que não vai ser mais mexida? Não, acho que o Senado vai fazer a análise que ele achar que é conveniente do projeto de lei complementar. Não sei se esse tema específico das carnes vai ser pauta do Senado Federal, mas assim como nós fizemos na Câmara, em que nós explicitamos que a inclusão das carnes, em vez de ficarem na alíquota reduzida, ficar na cesta básica, teria um impacto na alíquota de referência, ou seja, na alíquota que é cobrada dos bens e serviços que não tem nenhum tratamento favorecido, de 0,53 pontos percentuais. Então, todos os temas que surgirem no Senado Federal, nossa ideia é apresentar para os senadores qual é o impacto que isso pode ter sobre a alíquota de referência. Nosso trabalho é dar insumos para que a decisão política seja mais informada possível. As discussões já começaram com os senadores? Não, ainda não começaram. Nós estamos aguardando aí o início do segundo semestre legislativo para começar a ter a interlocução com o senador Eduardo Braga, que vai ser o relator no Senado Federal. A Câmara estabeleceu que uma trava na alíquota padrão para poder não deixar ela aumentar além de 26,5%, né? Em resumo, se a taxa ficar acima desse patamar, o texto vai ter que ser alterado para que ela diminua, para que a taxa diminua. Foi uma ideia bem de última hora e eu queria saber se os técnicos da Fazenda foram consultados sobre esse limitador antes da aprovação e se na prática isso não vai trazer mais desafios em relação às negociações, né? Porque tudo foi negociado para aprovar, aí se ficar acima vai ter que ir negociar de novo, falar com os setores. Bom, a iniciativa de colocar essa que estão chamando de trava, mas na verdade é a obrigação de vir no projeto de lei, foi uma iniciativa dos deputados. Nós fomos consultados antes da votação, achamos que a iniciativa era interessante. Basicamente o que está escrito lá é o seguinte: a emenda constitucional da reforma tributária, a emenda constitucional 132, ela define que na reforma tributária as alíquotas de referência vão ser fixadas de forma a manter a carga tributária atual, ou seja, manter a arrecadação no nível que tem hoje. E, em consequência disso, toda vez que você dá o tratamento favorecido para algum produto ou para algum setor, os outros setores vão ter que pagar uma alíquota mais alta de forma a manter a carga tributária. O governo enviou o projeto para o Congresso Nacional, sinalizando que, pelo texto que havia sido enviado, a estimativa é que a alíquota de referência ficasse em torno de 26,5% sobre o preço sem imposto. Tá? A gente não dá para comparar com o que a gente tem hoje de alíquota, porque hoje incide sobre o preço com imposto. A Câmara dos Deputados resolveu incluir um dispositivo dizendo que em 2031, que é ainda no meio da transição, porque a transição termina em 2033, se estiver sinalizando que a alíquota de referência no final da transição, ou seja, em 2033, vai ficar acima de 26,5%, o Poder Executivo da União vai ter que enviar um projeto de lei complementar propondo medidas de redução de tratamentos favorecidos que, se forem aprovadas, vão fazer a alíquota ficar nesse nível de 26,5%.
Agora, o que está escrito lá é a obrigação do Executivo enviar um projeto de lei complementar em 2031, caso haja essa sinalização de que a alíquota no final da transição vai ficar acima de 26,5%. Depois, se o Congresso Nacional vai aprovar, rejeitar, aprovar com mudanças, esse projeto de lei complementar é algo que está em aberto. Pelos números que temos hoje, já é esperado que essa alíquota em 2031 fique maior que 26,5%? Nós estamos fazendo as contas dos efeitos das decisões tomadas na Câmara dos Deputados e aí vai ser divulgado, logo a gente vai estar divulgando esse número. A carne atualmente já é desonerada de impostos federais. O que tem são as alíquotas estaduais, que variam de acordo com a unidade da federação. Se tivesse só a redução parcial de 60%, como a Fazenda queria, haveria então um aumento de arrecadação da União com proteínas? Primeiro, a carga tributária é mantida como um todo. A alíquota sobre as proteínas, ela, na verdade, teria até uma redução. Porque o que acontece hoje, você de fato tem razão, as carnes no PIS/COFINS têm alíquota zero, mas no ICMS o mais comum, varia de estado para estado, mas o mais comum é ter uma alíquota de 7%. 7% sobre o preço com o imposto, que dá 7,5% sobre o preço sem imposto, que é comparável com a alíquota que nós estamos discutindo. Além disso, tem uma série de fatores que a gente chama de resíduo tributário, que são tributos pagos no meio da cadeia de produção e comercialização de carne que não são recuperados e que no novo modelo vão passar a ser recuperados. Quando você considera esses dois efeitos, a tributação atual das carnes ela é superior a 10%. E com a proposta que foi enviada, ficaria em 10,6%, portanto estaria mais ou menos no 0 a 0 em relação à situação atual. Então, basicamente, com relação às carnes, o que estava sendo proposto no projeto que foi enviado era manter mais ou menos a carga tributária atual, e o Congresso decidiu colocar isso na cesta básica, ou seja, com a alíquota zero, ou seja, reduzir a tributação em relação à situação atual. E falando agora do processo de regulamentação no Senado, né? Os senadores estão querendo analisar o projeto com mais calma, diferentemente do que foi visto na Câmara, que foi colocado com urgência, foi votado com uma certa rapidez. Inclusive, há senadores querendo tirar a urgência do projeto lá na Casa Alta. Isso pode atrapalhar o objetivo de aprovar a regulamentação ainda em 2024, porque esse processo para este ano, por causa das eleições, ainda demanda uma certa pressa, né? Quando nós enviamos o projeto de lei complementar 68, o ministro Haddad entregou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, e entregou também para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesse momento, o presidente Rodrigo Pacheco indicou que ele iria trabalhar para aprovar este ano ainda esse projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária. Eu acho que nós temos que respeitar o tempo do parlamento, mas a nossa expectativa é de que é viável sim aprovar ainda esse ano. Aprovado no Senado, o texto ainda volta para a Câmara, que tem que aprovar ou rejeitar as mudanças feitas pelo Senado, mas esse retorno à Câmara tende a ser bastante rápido. Então a nossa expectativa, volto a falar, nós temos que respeitar o tempo do parlamento, mas a nossa expectativa ainda é de que é possível aprovar esse ano e promulgar os dois projetos de leis complementares que regulamentam a reforma tributária. A regulamentação, o senhor explicou isso naquela entrevista a jornalistas lá no Ministério da Fazenda, determina que todo meio de pagamento usado como fim oneroso vai ser tributado, né? Inclusive os criptoativos. A gente já soltou algumas reportagens aqui sobre como esses ativos são usados em alguns esquemas ilegais, e eu queria saber se a eventual fiscalização desses pagamentos foi realizada também para prevenir esse tipo de esquema. Não, são duas coisas diferentes. Vou tentar explicar. Uma coisa é dizer o seguinte: operações com criptoativos serão tributadas. Então, se tem uma empresa que tem como atividade comprar e vender criptoativos, e se ela tem uma margem nessa operação, essa margem seria tributada. Tá certo? Outra coisa é aquilo que nós chamamos de split payment, que é você, nas operações de pagamento por operações comerciais, você fazer uma retenção do valor do tributo naquele pagamento. De uma forma, inclusive de uma forma não cumulativa, já descontando desse valor retido o valor do imposto que já tivesse sido pago anteriormente daquela operação, que é o que nós chamamos de split payment, que aí seria pago em todo o pagamento
de uma operação comercial, tipo uma compra no supermercado, uma operação entre empresas, que seja feita, que seja pago através de um instrumento que permite o split payment, que poderia ser, não importa, cartão de crédito, boleto, TED, Pix, todas as formas de pagamento, exceto dinheiro e cheque, por razões operacionais. Neste caso, haveria esse sistema de recolhimento do tributo, mas só nas operações comerciais, que é simplesmente, quando você está pagando, você está comprando uma mercadoria, e isso vai ser bem claro no novo sistema, você vai estar dizendo assim, o preço da mercadoria é 100 e os tributos incidentes sobre essa operação, sei lá, são 26%, ou seja, 26. Você está pagando 126, que você já paga hoje, só que hoje você paga sem saber o quanto tem de imposto e quanto é o preço da mercadoria. No novo modelo vai ficar muito claro, o preço da mercadoria é 100, o imposto é os 26. O que a gente está propondo é um modelo que garante que esses 26 vão ser recolhidos para o governo no momento da liquidação financeira da operação. Ou seja, a parte do lojista fica com o lojista, a parte do vendedor fica com o vendedor e a parte do governo vai para o governo. E se por acaso esse montante já tiver sido pago por alguma outra forma, tipo utilização de créditos ou coisa assim, a parcela que já foi paga é depositada na conta do vendedor também. Então é simplesmente uma forma de automatizar o recolhimento para o governo, reduzir muito o espaço de sonegação, reduz o espaço de fraudes e reduz, inclusive, a inadimplência. Então, assim, como eu falei, quando você está vendendo, uma parte é o que pertence ao lojista, uma parte é o que pertence ao governo, e isso vai deixar claro o recolhimento daquilo que pertence ao governo. Mas não tem nenhuma tributação adicional, o valor que as pessoas vão pagar é exatamente o mesmo que pagariam sem esse modelo, é apenas uma forma de reduzir sonegação e inadimplência. E a consequência disso, como todo o desenho é feito para manter a carga tributária, a consequência disso é que a alíquota vai ser menor para todo mundo. Se eu reduzo a sonegação, reduzo a inadimplência, para arrecadar o mesmo montante que eu arrecado hoje, eu vou poder fazer isso com uma alíquota menor do que se eu não tivesse esses mecanismos de redução de sonegação e inadimplência. O senhor mencionou aí o split payment. Tem uma preocupação de que o desenvolvimento desse sistema não consiga ser completamente finalizado até o período de transição e de efetivação da reforma tributária. Eu queria saber em que pé está o desenvolvimento técnico de TI e de sistema do split payment. Na verdade, já teve umas conversas iniciais, já teve discussões iniciais entre governo, União, Estados e municípios, e já teve algumas discussões iniciais, incluindo o Banco Central, e teve uma primeira discussão inicial com as entidades do setor privado. Agora, a partir de agosto, nós vamos passar a ter um grupo de trabalho técnico atuando de forma mais intensa nesse processo de regulamentação. O split payment está montado de várias formas, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque talvez seja muito técnico, mas ele tem formas de implementação, umas mais simples e outras um pouco mais complexas. O modelo ideal é aquele um pouco mais complexo, mas você pode começar pelo modelo mais simples e depois, eventualmente, migrar para o modelo mais complexo. Eu acho que tudo isso vai ser considerado nesse processo de definição da tecnologia e dos ajustes que precisam ser feitos. Então seria, por exemplo, a reforma tributária começa a valer integralmente a partir de 2033. Seria talvez começar 2033 com um sistema mais simples que vai evoluindo ao longo do tempo, seria isso? Não, na verdade ela completa a transição em 2033. Ela começa ali em 2026 já tem um período de teste, e em 2027 ela tem a transição para os tributos federais. Então, de fato, em 2027 já começa a ter uma cobrança dos tributos federais. O ideal é tentar avançar o máximo possível até 2026, para já ter em 2027 o sistema funcionando. Volto a falar, se der para implementar um sistema mais simplificado num primeiro momento, depois fazer o sistema mais completo no segundo momento, se for necessário, isso pode ser feito, mas isso vai ser discutido tecnicamente agora com os participantes, gestores dos meios de pagamento e com os técnicos dos governos federal, estadual, municipal e do Banco Central. Só para deixar mais claro, até para quem está assistindo a gente, se o senhor puder falar em linhas gerais, qual é a diferença entre esse sistema mais simples e o mais completo? Bom, vamos lá. O sistema mais completo, sobretudo em transações entre empresas, você teria uma chave que vincula o documento fiscal ou os documentos fiscais com aquele pagamento específico.
E no momento que seria fazer a liquidação do pagamento, ou seja, no momento do depósito na conta do fornecedor, do vendedor, você faria uma consulta ao sistema da administração tributária. Essa consulta com essa chave verifica se o imposto correspondente àquela operação já foi pago. Por exemplo, a empresa que vendeu, ela tem créditos do imposto. E via créditos, ela vai já pagando o imposto que ela deve nas suas vendas. Então, se for feita a consulta e fala, olha, já foi pago integralmente, então você não retém nada, aí você deposita 100% na conta do fornecedor. Se você fez essa consulta e falou, olha, foi pago metade, você retém metade do imposto e a outra metade você deposita na conta do fornecedor. Esse é o sistema que nós chamamos de split inteligente, que é o modelo ideal a se chegar no prazo mais longo. Uma segunda forma é você falar o seguinte, olha, nesta operação aqui, a alíquota do imposto é 26%. Então, portanto, você retém esses 26% no momento de fazer liquidação financeira, recolhe para a administração tributária, a administração tributária faz essa checagem, se aquela operação já foi paga, em no máximo 3 dias úteis, aquilo que já tiver sido pago, deposita na conta do fornecedor. Só lembrando que esse é um limite. A ideia é que isso dá para ser feito talvez no mesmo dia ou no máximo um dia útil, daria para ser feito isso. Esse é um modelo mais simples, porque você não precisa fazer isso em tempo real no momento de finalizar, liquidar a operação. E tem um terceiro mecanismo, que isso é só para a operação de venda no varejo, para consumidor final. Nesse terceiro mecanismo, que a gente chama de split simplificado, você define uma porcentagem fixa que vai ser cobrada em todas as operações, e aí o controle não é mais operação por operação, é do imposto devido no período de apuração, no mês. É uma opção para a empresa, para a empresa vendedora, mas é uma porcentagem menor. E essa empresa ela pode fala o seguinte, olha, em vez de ser 26,5%, que seria criar na operação, você fala que é 10% para todas as suas operações, e isso vai ser recolhido automaticamente, vai servir para pagar todas o seu imposto devido no mês. Se a empresa fizer essa opção, é um sistema que esse é bem mais simples, porque na verdade basta você recolher esses 10%, que é o mesmo valor em todas as operações, e depois você faz a checagem dentro do sistema da administração tributária, e isto é uma forma mais simples ainda de implementar. E como eu falei, então, tem esse simplificado, que é só para vendas ao varejo, que esse é bastante fácil de ser implementado. Tem esse modelo em que você recolhe o imposto e faz o controle dentro da administração tributária, que é um pouco mais complexo, que vai ser usado sobretudo para operações entre empresas. E tem um terceiro, que é esse split inteligente, que você faz a checagem em tempo real. Então você pode começar pelo mais simples e avançando para o mais complexo. Falando agora do segundo projeto de lei complementar da reforma tributária, né? Esse ainda não foi votado na Câmara, passou só pela alteração de alguns deputados no grupo de trabalho. A tributação parcial sobre heranças foi uma das mudanças que mais chamou a atenção. Quando a Fazenda divulgou o texto inicial, essa medida ficou de fora por causa de questões de popularidade do governo, enfim. E eu queria saber, na opinião técnica do senhor, se os deputados acertaram em colocar esse mecanismo no texto. Na verdade, não é a tributação das heranças, é estritamente a tributação daquilo que a gente chama de VGBL, né? Uhum. Porque hoje você usa essa previdência privada, muitas vezes, para um planejamento tributário para não pagar imposto de herança. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma aplicação financeira, um CDB, um fundo de investimento, e eu morro, isso daqui entra no meu inventário e paga imposto de heranças e doações. Se eu pegar esse mesmo dinheiro que eu tenho lá nas minhas aplicações financeiras, botar num VGBL e eu morrer, hoje, aí varia, tem muito contencioso, mas a interpretação das entidades que gerem esses fundos de previdência privada é de que isto não pagaria o imposto sobre heranças e doações, que é muito estranho, né? Porque às vezes fala assim, olha, eu sei que eu vou morrer daqui a um mês, então pego todos os meus ativos financeiros, boto no VGBL e simplesmente deixo de pagar o imposto que eu estaria pagando se eu não tivesse feito essa mudança. Então, eu, pessoalmente, acho que é correto tributar isso. Tudo bem, mantendo essa questão operacional do VGBL, que é muito interessante, que a pessoa morre, é um dinheiro que é liberado rapidamente para os familiares poderem ter recursos para poder se manter até encerrar o inventário. Isso acho ok, mas não tem por que não pagar tributos. Foi uma opção política de não enviar isso no projeto de lei, na primeira versão. Os parlamentares que estão analisando esse projeto, aparentemente, porque ainda não foi formalizado, né, o
um novo texto, mas aparentemente querem, o texto que vai ser votado, mas aparentemente querem retornar como uma coisa parcial. Isso quer dizer, o que eles propuseram fala o seguinte, recursos que estão há mais de 5 anos no VGBL não pagam imposto sobre herança, recursos que estão há menos de 5 anos pagariam imposto sobre herança, pelo menos fechando essa brecha de simplesmente usar essa pseudo-previdência privada só como uma forma de evitar o pagamento do imposto sobre herança. Pessoalmente, eu acho que deveria incidir em todas as situações, mas foi uma opção política do Congresso Nacional. A gente teve a aprovação da PEC, estamos tendo agora a regulamentação, e eu queria saber qual o próximo passo depois disso tudo, até para quem está assistindo a gente conseguir entender melhor. Nós estamos discutindo agora a regulamentação, são 2 projetos de leis complementares, como você mesmo falou, o PLP 68, que trata das normas gerais do IBS e da CBS, que são os novos tributos sobre valor adicionado, um federal, outro dos estados e municípios. O PLP 108, que trata de questões só relativas aos estados e municípios, inclusive o comitê gestor que vai gerir. Aprovado esses projetos, tem duas linhas principais de atuação. Uma das linhas de atuação é a regulamentação, é o regulamento que vem depois dos projetos de lei complementar, que detalha do ponto de vista técnico como vai ser aplicado tudo aquilo que está previsto nos projetos de lei complementar. Nós já estamos começando, ontem mesmo tive uma reunião junto com os estados e municípios, a gente deve começar agora, nas próximas semanas já, o processo de elaboração. Ele obviamente só pode ser divulgado, só pode ser editado depois que tiver sido aprovada a lei complementar e tiver sido criado o comitê gestor, mas já estamos começando a trabalhar para elaborar o regulamento. E nem é um trabalho da minha secretaria, é um trabalho da Receita Federal com os estados, com os municípios, para preparar esta regulamentação. E a outra linha é a questão da tecnologia, é toda a parte de sistemas para cobrar os novos tributos, que também já está em andamento. Já está em andamento, já tem um trabalho feito de forma conjunta entre União, Estados e Municípios, que está sendo, mas já está ocorrendo, vai ser formalizado, e já está sendo feito isso também. Então, acho que essas são as 2 linhas principais de atuação. Uma é a regulamentação, que é o detalhamento das normas de como vai ser aplicado o tributo, e o outro é a parte de sistema. E, obviamente, nessa parte de sistema, você começa com aquilo que é caminho crítico, né, o que é o mais urgente, e depois vai fazendo as outras partes. E como vai ficar a Secretaria de Reforma Tributária depois de tudo isso, né? O senhor, por exemplo, vai continuar no Ministério da Fazenda ou vai se encaminhar também para cuidar da reforma sobre a renda? Bom, eu tenho um compromisso de, pelo menos, ajudar a preparar, porque esse é um trabalho conjunto da minha Secretaria com a Receita Federal, as propostas de reforma da renda. Mas a minha secretaria tem lá o nome extraordinária. O nome extraordinário quer dizer temporária. A minha secretaria é temporária. Em algum momento ela vai ser fechada, ela vai deixar de existir. Ela foi criada para trabalhar no processo da reforma tributária. Quando tiver completado esse processo de reformas estruturais, a secretaria deixa de existir. O dia a dia da administração tributária cabe à Receita Federal, não cabe à minha secretaria. Então é uma secretaria temporária, desde o começo isso foi claro. Em algum momento ela vai deixar de existir. A gente está se encaminhando de chegar mais perto de uma reforma sobre a renda? Eu acredito que sim. A minha parte do trabalho é a parte técnica, é elaborar as propostas. O tempo político da reforma da renda é uma decisão política, mas eu acho que estamos sim. Acho que a gente deve, certamente, entre o final desse ano e o começo do próximo ano, a gente deve ter avanços aí na discussão da reforma da renda. Só para a gente finalizar aqui a entrevista, tem uma percepção de muitas pessoas nas redes sociais, inclusive por meio de linguagens descontraídas, memes, enfim, de que a reforma tributária está vindo para taxar mais o brasileiro. Estão associando muito o Ministério da Fazenda à taxação. A Secretaria da Reforma Tributária ou o Ministério como um todo estão planejando algum tipo de comunicação para poder tentar, entre aspas, combater esse tipo de percepção ou falar se sim é necessário? Bom, eu não cuido da estratégia de comunicação do Ministério, mas no caso específico da reforma tributária, posso garantir, está escrito com todas as letras na emenda constitucional que ela vai manter a carga tributária. Ela nem reduz nem aumenta a carga tributária, ela apenas cria um sistema muito mais racional e eficiente de cobrança dos tributos. Esse é importante as pessoas entenderem. Falar, bom, se você vai manter a mesma carga, para que fazer a reforma tributária? Porque a forma como a gente arrecada hoje gera muita distorção, é muito complexa,
onera investimento, onera exportação, gera muita distorção na forma de organização da atividade econômica, e essas distorções têm um impacto muito negativo sobre o crescimento da economia brasileira. Assim, os estudos disponíveis indicam que a reforma tributária pode aumentar o PIB potencial do Brasil entre 10 e 20 pontos percentuais, corrigindo essas distorções que existem hoje. Não é do dia para a noite, isso demora. Esse aumento se deve a algum fator específico? São 3 fatores, né? O primeiro é a redução da complexidade, que reduz o custo burocrático de apurar impostos e reduz o litígio. O segundo é a desoneração de investimentos e exportações. O nosso modelo atual acaba onerando. Quando você torna o investimento mais caro, a economia cresce menos, porque você investe menos. E isso tem um efeito. Só esse daí dá para quantificar com precisão, tá? Dá algo entre 4 e 5 pontos percentuais, só esse efeito de desonerar investimento e exportação. Esse dá para fazer com bastante precisão. E o terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, é o mais difícil de entender, é que a economia se organiza de uma forma ineficiente por conta do modelo atual de tributação. Então, aí tem vários exemplos. Por exemplo, muitas vezes você monta um centro de distribuição, não onde é mais eficiente do ponto de vista da logística, mas onde você tem um benefício tributário. Só que você aumenta o custo de logística. Então, para pagar menos imposto, você aumenta o gasto de caminhão, caminhoneiro, combustível, para poder carregar a mercadoria para o consumidor. Com a reforma tributária, isso deixa de existir. Você vai construir um prédio hoje, é muito mais barato do ponto de vista tributário fazer um prédio de concreto armado que um prédio com estrutura pré-fabricada. Só que pode ser muito mais eficiente fazer um prédio com estrutura pré-fabricada. No caso desse, pode ter diferença de produtividade da ordem de 10%. Uma coisa bem relevante, assim. Com a mesma quantidade de capital e trabalhadores que eu construo, vamos dizer, 10 prédios de concreto armado, eu poderia construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. E o sistema tributário atual me leva a fazer uma opção de método construtivo que é menos eficiente para poder pagar menos tributos. No novo modelo, esse tipo de distorção vai deixar de existir. No modelo atual, muitas vezes, em vez de contratar um terceiro que é mais eficiente que eu para fazer um determinado serviço ou desenvolver um software, por exemplo, eu internalizo porque o terceiro vai pagar imposto e eu não vou recuperar esse imposto. No novo modelo, tudo que o terceiro pagar, você vai recuperar na forma de crédito e, portanto, se o terceiro for mais eficiente que você vai terceirizar aquela atividade. Tudo isso são efeitos que vão tirando competitividade da produção e vão reduzindo a produtividade, ou seja, com a mesma quantidade de trabalhadores, de capital que eu tenho, eu produzo menos do que eu poderia produzir por conta das distorções do sistema tributário, e tudo isso é corrigido com a reforma tributária. Então, esses 3 fatores são os mais importantes, e eles são o principal motivo pelo qual a gente está fazendo a reforma tributária. Não é para arrecadar mais ou arrecadar menos, não é esse o objetivo. O objetivo é fazer a economia crescer mais e, simultaneamente, ela ainda tem um efeito positivo do ponto de vista distributivo. Aquilo que os pobres pagam de imposto hoje vai reduzir um pouco, aquilo que os ricos pagam vai subir um pouquinho, mas o efeito aí nem é tão grande, mas tem um efeito positivo do ponto de vista distributivo. É importante a gente entender. O objetivo da reforma tributária não é arrecadar mais nem menos. Ela é montada para manter a carga tributária. Isso é absolutamente claro. Já está na emenda constitucional, não tem nenhum objetivo de arrecadar mais, mas o objetivo é fazer a economia crescer mais, beneficiando todo mundo. Então, só voltando à minha pergunta inicial, então essa percepção nas redes sociais, na visão do senhor, é equivocada? Eu acredito que sim. Essa percepção é uma percepção equivocada. Na reforma tributária, o objetivo é tornar a tributação mais eficiente e mais justa. E como melhorar a comunicação para as pessoas entenderem? Segundo o senhor, que é equivocado. É um desafio permanente. Acho que comunicação é um desafio permanente. A gente tem que estar trabalhando o tempo inteiro para tentar explicar. Isso a nossa própria entrevista aqui é um passo nesse sentido. Acho que a questão de comunicação é uma questão permanente que a gente tem que estar trabalhando para tornar claro. Como a reforma tributária ela tem uma dimensão muito técnica também, às vezes fica mais difícil de entender os seus efeitos. Mas se as pessoas entenderem de fato qual é o objetivo da reforma tributária e que ela de fato não tem efeito nenhum de aumentar a carga tributária do país, eu acho que isso ajuda na discussão. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Pi. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os que assistiram a este programa.
Esta entrevista foi realizada ao vivo, presencialmente no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 1º de agosto de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.